Olá, começa agora mais um Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai falar sobre o painel das desigualdades educacionais lançado pelo SEMPEC. E para comentar sobre as conclusões dessa pesquisa, temos a participação hoje do diretor de avaliação e pesquisa do SEMPEC, Romualdo Portela. Bem-vindo, Romualdo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Romualdo, para iniciarmos, sobre que tipo de desigualdades educacionais a gente está falando aqui? A gente está falando de desigualdades estruturais, do corpo docente das instituições, dos alunos, das situações socioeconômicas ou um pouco de cada uma delas? Um pouco de cada uma delas. O SEMPEC fez um lançamento nesta semana de uma ênfase da sua atuação no combate às desigualdades escolares, educacionais. E, portanto, uma das ideias que nós tivemos foi elaborar esse painel que retratam dados oficiais disponíveis, mas organizados de uma maneira a ser mais amigável para uma consulta para um público mais amplo, inclusive tentando trabalhar com a ideia de ajudar na interpretação desses dados. E, neste momento, ele está tratando de dois tipos de desigualdades. De um lado, aquelas relativas ao resultado educacional no que diz respeito à reprovação, defasagem, seriedade e abandono. Então, nós temos dados nacionais e das unidades subnacionais mostrando esses dados, cuja fonte é o censo escolar, realizado pelo INEP, e, portanto, é possível se identificar como estas desigualdades nestes resultados educacionais aparecem estratificados por região urbana, rural, tipo de vínculo administrativo da escola, a natureza, o sexo, né, do estudante, raça, cor. E, portanto, você tem aí um painel de uma dimensão de resultados educacionais que é importante, que são os dados relativos a progresso no sistema de ensino. De outro lado, o painel trata também sobre o perfil dos professores de educação básica no país, aí estratificados até o nível de escola. Então, o que nós temos aí? Nós temos a possibilidade de perceber a formação dos professores em exercício e é possível comparar com o que seria esperado, né? Nós sabemos que no Brasil, para ser professor de educação básica, em princípio é necessário ter um curso superior com licenciatura, ou no caso das séries iniciais do ensino fundamental, é possível você ter habilitação magistério, que seria uma formação técnica de nível médio. Então, nós temos esses dois dados e temos os outros, quer dizer, o número de professores, o número e percentual de professores com ensino superior, mas sem licenciatura, ensino médio sem a habilitação no magistério, e ainda uma fração pequena, mas ainda existe, de professores que só têm o ensino fundamental. Professores da educação básica que só têm o ensino fundamental. É um número muito pequeno, mas ele é preocupante, porque nós já temos mais de 20 anos da aprovação da LDB, que estabeleceu como formação mínima a formação em nível superior, aceitando-se transitoriamente aquela formação no nível do magistério. Então, é possível a gente explorar esses dados também sobre a formação de professores. E o que é importante a gente mencionar é que são duas dimensões de desigualdades. O que é preocupante é que elas se sobrepõem. Ou seja, nas regiões que atendem populações mais vulneráveis, os índices de reprovação, de defasagem, seriedade, de abandono são maiores. E é exatamente nestas regiões em que se concentram os professores com menos formação adequada, ou um menor percentual de professores com a formação adequada. E, portanto, estas duas desigualdades, que em si já são preocupantes, elas se sobrepõem, como outras, né? Provavelmente é ali também onde você tem as escolas com menos condições estruturais, enfim. E isso torna importante a gente olhar com cuidado aos territórios vulneráveis, né? E essa defasagem de idade, o abandono escolar, entre outros fatores que o senhor comentou,
A que o senhor atribui isso em termos de contexto histórico? Olha, nós temos várias razões, né? Nós temos razões sociais, porque, digamos, isso incide mais fortemente sobre a população negra, a população indígena, a população mais pobre, no caso da educação básica, sobre os meninos, né? São o setor que tem os piores resultados educacionais. E existe também fatores, quer dizer, são fatores sociais, né? Digamos, as desigualdades sociais de alguma maneira se manifestam, se transformam em desigualdades educacionais. Mas existem também fatores internos à escola, associados a uma certa cultura, que ainda é muito forte no Brasil, que é a cultura que entende que a boa escola é aquela que reprova bastante. O que é um tremendo equívoco, que já está amplamente negado e desmentido pela pesquisa científica na área, mas que ainda é muito forte, né? Nós temos resultados consistentes que mostram o seguinte: o aluno reprovado não tem uma segunda chance. Na verdade, a reprovação significa um estímulo e uma estigmatização do aluno reprovado, quando o desafio é a gente fazer com que todos aprendam. E a melhor forma de que esse aluno aprenda é ele não abandonar seu grupo de colegas da mesma idade, etc. Quer dizer, nos anos iniciais, nas idades menores, 2 ou 3 anos de diferença é uma diferença muito grande, de tamanho, de nível de preocupação, de desenvolvimento psicológico. Então, o melhor é manter o aluno na sua série e desenvolver estratégias no contraturno que permitam ele aprender o que ele deveria ter aprendido. Né? Que ele venha a aprender o que ele deveria ter aprendido. Então, na verdade, em termos nacionais, nós já temos um combate à reprovação que remonta pelo menos a meados dos anos 90, mas os índices de reprovação na escola brasileira ainda são muito altos. E está mais do que provado que isso não resolve problema nenhum, só agrava. Falando em resolver problemas, quais o senhor diria que são possíveis soluções, né, até em termos de políticas públicas, para que essa discrepância seja reduzida? Olha, eu acho que existem diversos níveis de políticas públicas que podem ser estimuladas nessa perspectiva. Eu começaria com uma que tem um impacto muito grande: as políticas de financiamento da educação no Brasil, né? Ou seja, é muito importante, primeiro, que a gente reduza a desigualdade de financiamento entre diferentes redes de ensino. Ou seja, por características do nosso sistema tributário, você tem municípios e estados que têm uma receita de impostos maior que outros, né? Portanto, nós temos que ter a preocupação de reduzir as desigualdades de recursos aportados para cada rede de ensino. O Fundeb, recentemente renovado, ele deu um salto importante nessa perspectiva, ou seja, de ter uma possibilidade de maior equidade na distribuição dos recursos educacionais. E isso é fundamentalmente fruto de um aumento da complementação da União, ou seja, a União complementa os estados, as redes e os municípios mais pobres, de tal maneira que a diferença entre os que têm mais recursos e os que têm menos diminua. O ideal seria que a gente tivesse um aporte suplementar para aqueles municípios mais pobres que atendem populações mais vulneráveis. Mas a gente, digamos, um dia a gente chegará lá. Portanto, você tem uma preocupação de condições de funcionamento das escolas que sejam minimamente decentes, né? Nós ainda temos um percentual muito grande de escolas sem esgoto, sem condições adequadas, com remuneração condigna do magistério. Portanto, nós também temos uma dificuldade de reduzir as desigualdades, de garantir um piso nacional para o magistério, ou seja, são coisas mais gerais. E eu diria que no âmbito dos sistemas de ensino, eu acho que é importante a gente enfatizar a necessidade que não pode deixar ninguém para trás. Ou seja, eu costumo dizer que se educação é um direito de todos, se alguém não tem acesso adequado à educação, esse direito não está se realizando. Portanto, nós temos que ter uma preocupação de garantir o direito à educação para todos. E isso implica a gente enfrentar, digamos, aquelas dificuldades históricas nas quais o nosso sistema educacional falhou. Ou seja, é o atendimento dos mais pobres, da população negra, da população indígena. Ou seja, nós nos concentrarmos naqueles resultados que produzem desigualdade.
com a ênfase de que é um direito da criança e do adolescente aprender. E, portanto, o sistema de ensino tem que se organizar de tal maneira a suprir as necessidades de cada um. É o mesmo eu falaria para as crianças e adolescentes com deficiência. O sistema de ensino tem que estar aparelhado para atender às necessidades desta população, assim como de outras. O senhor comentou aí possíveis soluções e também comentou dificuldades existentes. Hoje em dia, quais são as principais barreiras para se chegar a essas soluções comentadas pelo senhor? Olha, eu acho que se eu pegar os dois níveis, eu poderia desenvolver um pouco mais de problemas e soluções, mas eu peguei dois que são muito marcantes, que são níveis distintos, né? Um nível no geral, que diz respeito a financiamento, e um nível mais no nível da escola, que tem a ver com a ação da escola. No nível geral, acho que a ideia de que a educação é uma prioridade de Estado ainda não está absorvida entre nós, né? É muito comum, em época de eleição, todo mundo dizer que educação é uma prioridade, mas a gente só descobre efetivamente se educação é prioridade no orçamento, né? Ou seja, na opção das políticas públicas, do gasto público, para garantir uma educação de qualidade para todos. E eu costumo dizer, esta é a opção mais barata que existe, porque os efeitos sistêmicos da educação são brutais no emprego, na saúde, na civilidade, ou seja, na cidadania de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, o nosso Plano Nacional de Educação, que é, digamos, um grande programa de ação para a melhoria da educação brasileira, aprovado em 2014, ele tinha como peça fundamental a ideia de que nós íamos aumentar o gasto brasileiro em educação até atingir 10% do PIB. Isso não aconteceu. E, portanto, todas as metas previstas no Plano Nacional de Educação não vão ser cumpridas, né? E, portanto, nós vamos marcar passo até a realização a elaboração de um outro Plano Nacional de Educação e, de fato, que a gente tenha uma opção política pela importância da educação e isso seja, consequentemente, expresso nos orçamentos, né? No nível da escola, acho que é importante a gente ter a absorção desta ideia de que todos têm direito a aprender e, portanto, a gente trabalhe com respeito à diversidade, buscando a igualdade de condições e de resultados para todos. Então, isso implica que você tem que ter uma atenção para as crianças com deficiência, para as crianças negras, para as crianças indígenas, para os meninos, ou seja, todas aquelas características dos alunos que nas estatísticas elas apresentam um resultado pior que a média, são preocupantes. A gente tem que fazer isso junto com a preocupação de melhorar a média. Ou seja, nós temos que melhorar os resultados do nosso sistema como um todo, com atenção especial àqueles grupos que têm sido mais prejudicados. E regiões também, né? Nós temos alguns indicadores para o norte e nordeste, são muito piores que a média nacional. Então, nós temos que ter uma preocupação especial com o atendimento a essas regiões. O senhor comentou aí sobre planos, né, de educação que não se concretizaram, não deram certo, mas e quais ações que deram certo ultimamente? Quais foram ações eficazes, né, que merecem ser comentadas aqui em termos da educação nacional, que deram certo no Brasil ultimamente? Olha, eu vou pegar, em educação os resultados a gente só percebe no longo prazo, né? Eu vou te dar um número para você perceber a importância de algumas coisas. No início dos anos 90, apenas 22% dos estudantes que iniciavam o ensino fundamental chegavam à 8ª série. Na época, o ensino fundamental tinha 8 anos. Nós ampliamos, nesses últimos 30 anos, essas taxas de conclusão para acima de 80%. Você fala, bom, 80 e tantos por cento ainda não é bom, o ideal seria 100%, porque em alguns países não existe essa ideia da reprovação, todo mundo que começa termina. Mas se nós olharmos que nós partimos de 22% em 1990, nós tivemos um grande ganho. Particularmente no ensino fundamental, nós tivemos um grande progresso de inclusão das populações que estavam fora da escola para dentro da escola. O desafio mudou de lugar, ou seja,
uma parte dessa população ainda conclui o nono ano atualmente sem saber tudo o que se esperava que um aluno que conclua o nono ano aprenda. Bom, isso é um desafio de novo tipo. Ou seja, porque antes você tinha, o aluno não concluía, quer dizer, ele abandonava antes, ele era excluído antes pelas múltiplas reprovações, etc. Hoje, digamos, nós nos defrontamos com o problema. Como é que nós vamos fazer para ensinar aqueles que não estão aprendendo? Mas eles estão no sistema escolar, eles estão progredindo. Isso é importante, porque com mais tempo que eles ficam na escola, mais nós temos condições de incidir sobre eles e fazer com que as dificuldades sejam superadas. Então, é reconhecido que um dos méritos da política educacional brasileira nas últimas décadas foi a inclusão de uma parcela crescente da população no ensino fundamental. Tanto é que o problema maior deixou de ser inclusão, no sentido de acesso, e passou a ser o do aprendizado, né? Ou seja, os desafios educacionais são crescentes, ou seja, nós vivemos numa sociedade do conhecimento e uma economia do conhecimento, e, portanto, os desafios são crescentes, mas reconhecer que nós temos alguns avanços é importante exatamente para a gente perceber que, às vezes, os grandes objetivos têm que mudar. Sim. E o senhor, como um pesquisador de educação, imagino que esteja sempre atento às informações atualizadas. A gente, com essa pandemia do coronavírus, em que medida o senhor considera que essa pandemia atual impactou a educação brasileira? Olha, eu poderia destacar dois aspectos, talvez mais, mas eu vou me ater a dois essenciais. O primeiro deles é que os dados já disponibilizados, eles mostram um aumento da evasão escolar. Ou seja, um aumento da população em idade de escolarização obrigatória, ou seja, dos 6 aos 17 anos, que abandona a escola. E o outro fato preocupante é que o último resultado da PNAD-Covid, que é uma série de levantamentos que o IBGE fez ao longo do ano passado, o último resultado disponível é de novembro do ano passado, ele mostra também um aumento do número de estudantes que se diz matriculado, mas que na semana anterior à pesquisa não teve nenhum contato com a escola. Que isso evidencia uma fragilização dos laços deste estudante com a escola, ou seja, ele é um potencial evadido. Se nós somarmos esses dois grupos, nós ultrapassamos os 5 milhões de estudantes da educação básica. Então, o primeiro impacto que nós vamos ter logo após, digamos, quando a situação começar a se normalizar, é o aumento da evasão. E, portanto, isso vai demandar políticas de busca ativa muito agressivas. Busca ativa é identificar quem está fora da escola e criar as condições para que ele venha, porque nós estamos falando da população em idade de escolarização obrigatória, né? Nós fizemos pelo SEMPEC 2 trabalhos para o Unicef que foram lançados como cartilhas, que podem ser baixados do site do Unicef. Um chama A Cultura do Fracasso Escolar e o outro Cenários da Exclusão Escolar no Brasil, onde a gente trabalha um pouco esses dados da PNAD, da PNAD-Covid, e mostram exatamente isso. O outro problema é que o acesso às tentativas que se fizeram de ensino remoto foi muito desigual. Muito desigual, muitas vezes, atravessado pela condição socioeconômica. Quer dizer, uma parcela da população não tinha equipamento para atingir as aulas, para atender as aulas remotas, não tinha Wi-Fi, enfim, né? E mesmo os que atingiram, como nós não tínhamos uma capacidade instalada de ensino nesse formato, nós podemos assumir que, na melhor das hipóteses, ele foi parcialmente bem sucedido, mas para uma parcela grande não teve contato algum. E, portanto, a hora que nós retomarmos as atividades presenciais, nós vamos ter que dialogar com esse fato. Eu estava pegando 2 exemplos esses dias que eu acho que são ilustrativos dos desafios. Veja, em 2019, o último ano antes da pandemia, um aluno que estivesse no 3º ano, ele estava ou ainda consolidando o seu processo de alfabetização ou
ele ainda recém tinha consolidado. Portanto, ele precisaria praticar muito para, digamos, ter autonomia no trato da linguagem escrita, falada e tal. Muito bem. Esse aluno passa 2019 em atividades remotas, em 20 em atividades remotas, ou nem isso, e em 21, se não houve nenhuma exclusão por uma reprovação, etc., esse aluno volta na sexta. Ele passa de uma situação de estabilização da sua alfabetização com um professor para uma classe com múltiplas disciplinas e etc. Ou seja, se nós não dialogarmos com o fato de que esse período teve uma precariedade e, portanto, nós temos que diagnosticar as dificuldades de cada aluno para trabalhar isso nos anos seguintes, nós vamos ter resultados educacionais desastrosos aí nos próximos anos. Portanto, os sistemas escolares têm que dialogar com esta realidade e não tentar falar o seguinte, voltamos agora, então vamos cumprir a carga horária estabelecida por lei e está tudo resolvido. Não, não é assim, né? Nós temos que pensar que houve prejuízo do ponto de vista das possibilidades de ensino e que eles têm que ser levados em conta pelos sistemas de ensino na perspectiva de garantir o direito à aprendizagem para todos. Romualdo, grandes cidades do mundo estão retomando as aulas presenciais, como foi o caso de Nova York, dias atrás. E no Brasil, também aos poucos os estados estão retomando aulas presenciais de forma plena. Como que o senhor imagina um ajuste aí dessa perda, desse período de aulas à distância? Para qual horizonte o senhor imagina que estejamos aí plenamente ajustados à qualidade alta nas aulas presenciais novamente? Olha, eu acho que nós vamos ter um desafio aí que vai se estender por alguns anos, né? Ou seja, eu acho que para cada grupo de estudantes tem que ser feito um planejamento específico. Porque eu vou te dar um exemplo. Um aluno que está no 3º ano no ensino fundamental, ele vai ficar mais 2 anos ainda, o 4º e o 5º no ensino fundamental, anos iniciais. Então, eu pensaria numa distribuição dos conteúdos que ele não teve e uma reorganização curricular que previsse isso. Nós temos mais 2 anos, além desse restinho desse ano, para garantir que o aluno aprenda todos os conteúdos previstos no ensino fundamental 1. Um aluno que está no 5º ano, essa transição vai ter que ser pensada com uma articulação com o ciclo seguinte. Ou seja, nós vamos ter que pensar que tivemos 2 anos atípicos. E esses 2 anos, de alguma maneira, vão ter que ser revisados ou compensados num período que, obviamente, transcende 1 ano. Eu acho que o enfoque é importante a gente pensar que todos têm o direito a aprender. E aí nós vamos ter que fazer uma adaptação dos sistemas a isso. A outra consequência que me parece importante a gente considerar é que, dada a experiência que nós vivemos, as tecnologias vão se incorporar crescentemente ao processo de ensino. Isso implica que nós vamos ter que enfrentar a desigualdade social, na seguinte medida: se uma parcela da população não tem equipamento, não tem acesso à internet, etc., digamos, eu tenho brincado que estes elementos passam a fazer parte do kit material escolar. Assim como nós temos, o livro didático, que é distribuído para todos os alunos, nós vamos ter que ter o tablet. Nós tivemos até bem pouco tempo o projeto do computador de $100, ou seja, um computador exclusivo dedicado a atividades de ensino. Outros países também fizeram projetos similares. Quer dizer, eu acho que isso passa a ser parte das necessidades de material escolar que vão se incorporar. Quer dizer, nós vamos voltar ao ensino presencial, mas vamos recorrer crescentemente às tecnologias. Essa é a tendência mundial. A mesma coisa, o acesso democratizado às redes de Wi-Fi, etc., que inclusive no Brasil já está com um projeto aprovado nesse sentido. Falta só o governo federal definir o ritmo de implementação. Eu acho que essas coisas tendem a se tornar incorporadas à prática cotidiana dos sistemas de ensino. O que seria estranho se não acontecesse, porque em todas as dimensões da nossa vida nós temos incorporado crescentemente a tecnologia. Seria estranho se a escola não fizesse o mesmo, Romualdo, para a gente encerrar, gostaria que você contasse um pouco sobre o SEMPEC e de que forma as instituições de ensino, professores, alunos,
podem se valer dos serviços do SEMPEC? O SEMPEC é uma instituição da sociedade civil, fundada há 32 anos, 33 agora, que se dedica a ajudar os sistemas de ensino a melhorar seus resultados, a combater as desigualdades. Então, por exemplo, o SEMPEC tem um projeto de assessoria às redes públicas na aceleração de estudos, ou seja, assessora as redes de ensino para trabalhar com aqueles estudantes que estão com 2 ou mais anos atrasados em relação à sua idade ideal, para desenvolver projetos para serem implementados pelos professores da rede pública, né, para que esses alunos regularizem seu ritmo de aprendizado e passem a conviver depois do projeto, né? Um projeto que trabalharia em 2 períodos para o aluno recuperar esse atraso, né? Para que ele passe a estudar na sua série correspondente. Quer dizer, eu sempre que tem uns projetos de alfabetização, de apoio às escolas públicas para melhorar as experiências de alfabetização de alunos, mas é sempre uma assessoria aos professores, aos sistemas de ensino. O SEMPEC não trabalha diretamente com os alunos. Se você entrar no nosso portal, sempec.org.br, você vai ter uma boa ideia do conjunto de coisas que nós fazemos. E nós temos também um departamento de pesquisa e avaliação. Pesquisa que a gente faz alguns estudos que subsidiam depois a tomada de decisão, subsidiam a formulação de políticas públicas, e avaliação. A gente desenvolve também mecanismos de avaliação de projetos implementados na área de educação, para tentar identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos e as possíveis melhorias que ele pode ter. O SEMPEC pretende ser agora, se identificar muito fortemente com o combate às desigualdades escolares. Por isso o lançamento desse painel, que nós pretendemos adensar nos próximos meses, ou seja, incluindo outras dimensões. Nesse momento nós não temos ainda dados de proficiência, né, que são os dados dos exames nacionais, nós pretendemos agregar, como também das condições de oferta. Então, fiquem à vontade de passear pelo nosso portal e pelo nosso painel, né, e pelo site do SEMPEC, vocês vão descobrir um conjunto de coisas que nós fazemos. Muito obrigado, Romualdo, pela sua participação no Cidadania, e obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse bate-papo já está disponível no site do Senado, na TV Senado, e no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Senado Federal. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal!